perguntar se tu já tinha comprado os ovinhos de chocolate para eles. Pois é. Tem os jovens, né? E Tem os para jovens ti, que tu já daqui a pouco comprou? não comprei ainda. E é pecado? Não, não é pecado. É. Não é pecado. Olha, gente, ó, não é pecado comer chocolate. O que que é pecado, então? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos em uma semana muito importante para todos aqueles que são cristãos e confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque nós estamos na Páscoa. E a Páscoa para nós é um momento muito significativo. E nós queremos falar um pouquinho sobre a Páscoa no dia de hoje. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e já te convido a você se inscrever no nosso canal e receber todos os conteúdos. Todas as quintas-feiras à noite a gente está aqui falando com alguém que possa trazer um testemunho, que possa trazer um ensino, que possa nos dar uma direção, porque pode ser que você esteja nos assistindo e esteja com alguma situação aí que precisa ser resolvida. Quem sabe o nosso convidado não tem uma resposta para você, né? E hoje eu trago para que nós possamos conversar um pouco o pastor Thales. Como está, pastor? Tudo bem? Boa noite, pastora. Boa noite a todo mundo que nos assiste nessa noite, né? Tudo bem, graças a Deus. Pastor Thales, ele é pastor dos jovens na cidade de Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos o quê? 20 quilômetros daqui, né? 20 quilômetros. 20 quilômetros aqui de Novo Hamburgo, na nossa cidade, né? Mas também faz parte da nossa igreja. E aí agora, recentemente, né, no mês de março foi que vocês fizeram 2 anos de jovens lá na igreja. É uma igreja nova, relativamente nova, uma igreja que tem 5 anos, e há 2 anos, então, eles estão já trabalhando com os jovens. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Thales. Como é que está a situação lá desses jovens de Sapiranga? Pastora, graças a Deus, tem sido um trabalho muito edificante, né? Tá em evolução. O ministério de 2 anos é um ministério ainda bebezinho, recém-nascido, né? Costumo sempre tratar dessa forma e abordar sempre dessa forma para os jovens que estão com a gente, os novos que estão chegando, também as lideranças, né? Que o nosso ministério está engatinhando, está ainda dando os seus primeiros passos, e nesses passos a gente está conseguindo uma evolução, se desenvolver, respeitando o tempo de cada coisa, né? Então tem sido gratificante. E aí, o que vocês fazem lá nos jovens? Nos jovens a gente, além do culto, né, que é a programação principal, a gente tenta estar sempre junto, né? Porque a gente entende que o jovem ele demanda essa caminhada de parceria. A gente precisa estar junto, a gente seguidamente desenvolve encontros um pouco mais elaborados, né, para abordar assuntos específicos, bem como a gente tenta fazer, assim, proporcionar encontros informais. Tem esporte, essas coisas que os jovens gostam ou não? Tem, o pessoal de lá gosta de vôlei. Porque lá tem, né, um espaço bem grande para esportes na cidade. Tem. Lá tem, do lado da igreja, na verdade, tem tem um espaço de esportes ali, né? O pessoal acaba usando, né? E também tem o parque do lado ali, o Parcão, mais isso eu ia conhecido dizer, como o Parcão, né? Muito grande aquilo lá. Exatamente, muito grande. E ali o Parcão é uma concentração muito grande de jovens, né? Sábado à tarde, domingo à tarde, o pessoal tá sempre por ali. Na verdade, a gente precisa fazer mais isso. Sair mais, né? Sair mais para fora, mais com eles, para ter esse contato com o externo, né? Então, a gente tá sempre proporcionando uma coisa ou outra para não parar. Porque o Ministério Jovem ele tem que estar andando. Se a gente... a criança aprendendo a andar, né? Se ela parar, ela não vai andar, ela não vai aprender a andar. É que nem andar de bicicleta. Quando você para de pedalar, cai. Exatamente, né? exatamente. E o jovem ele tem muita
energia, né, pastor? Então, se ele não tem alguma coisa que envolva ele, o mundão aí vai dar para ele, porque tem muitas programações, ainda mais com o Parcão lá, que tá sempre cheio de gente lá, né? Exatamente. E é do lado da igreja, né? É do lado É da muito igreja. próximo da igreja. E a gente sabe que eles estão inseridos nesse mundo, na escola, no trabalho, enfim, eles desenvolvem as suas amizades extra-igreja, né? Que acabam vindo convite. E um lugar é bem específico, assim, que o pessoal sempre convida eles para ir, é no Parcão. Né? Então a gente, como estratégia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá. Tem que ir pro Tem que Parcão estar com todo junto, mundo, né? E tu acha que, claro que você não conhece os jovens do passado, mas quais são os problemas mais recorrentes que você trata nos jovens? Olha, hoje a gente tem muito problema com o mundo virtual. Ah, Por é? mais que a gente está falando de Parcão, enfim, de o pessoal tá fora, né? Hoje um grande problema que a gente enfrenta é a questão da rede social, né? Porque infelizmente muitos ainda não conseguem. Essa geração que vem, ela já vem muito inserida nesse meio, né? Eles já vão crescendo, né? Exatamente. Então, mesmo num ambiente externo, mesmo com uma programação externa que a gente faça, eles ainda assim estão ali sem. Diferente da. Não que eu seja muito velho, mas da minha geração, por exemplo, que a gente ia para os lugares, ia para os eventos proporcionados pelas lideranças de jovens da igreja e a gente aproveitava o momento. Então hoje o maior problema que a gente enfrenta ainda é esse, é fazer com que eles consigam se desconectar um pouco para buscar, né? Se eles vão, eles também levam o celular, né? Quando tu vê, eles estão ali Exatamente. isoladinho, cada um. Exatamente. E agora, nesse feriadão que a gente vai ter, amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, aí que é o dia da Páscoa, né? Sábado, domingo, segunda é o dia de Tiradentes, que também é feriado no nível nacional. Tu tem aí 4 dias pela frente. Se um jovem fica em casa sem ter o que fazer, ele vai com certeza ficar o tempo inteiro na internet, né? Então tem que a própria igreja ela precisa proporcionar momentos para que eles saiam da sua casa, para que eles estejam envolvidos uns com os outros, para não ficar no mundo virtual, né? Exatamente. Até a ideia é já no feriado de 4 dias, né? A gente já está bolando alguma estratégia para justamente não deixar eles dispersos. Não deixar, porque se deixar, é provável que eles fiquem os 4 dias inseridos num jogo, em alguma coisa assim, né? E aí depois é muito difícil de buscar de volta. Principalmente no meio cristão. Né? Porque para ter um desenvolvimento como um cristão, que esses jovens futuramente serão pessoas, e é para isso que a gente trabalha, né? Serão pessoas que Deus vai precisar contar com eles, né? E nessa época, nessa fase da vida, eles precisam crescer, eles precisam evoluir em todas as áreas da vida, mas principalmente na área espiritual. E a única forma é ter um contato com a palavra, é ter um crescimento com a palavra, né? E como crescer? Eu acho que, se eu não estou equivocada, esse foi um dos motes do teu do aniversário, né? Que é na comemoração do aniversário de 2 anos, foi que não ser rasos, mas serem mais profundos. É Seasons, né? Eu não me lembro agora qual que foi. Na verdade, o tema é buscando uma conexão mais profunda. Isso, buscando uma conexão mais profunda, não ser raso. Isso, a gente vai tratar sobre reconexão. É isso que a gente vai abordar. A gente vai abordar, a gente buscou como tema principal o texto de Mateus 16, 24, né? Que Jesus fala sobre renúncia, que aquele que quiser segui-lo é preciso renunciar a si mesmo para encontrar uma nova vida. Então a gente abordou esse assunto para que eles se abram mão
de uma conexão rasa, porque essas conexões são superficiais. Essas conexões são passageiras, trazem muitas coisas, trazem sim muitas coisas, né? Mas muitas coisas, ou a maioria delas, coisas momentâneas. Né? E essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é que eles experimentem algo mais profundo, que eles encontrem uma conexão mais profunda. Eu acho que diria assim, um estilo de vida mais profundo. Isso. Né? Não só na igreja, um estilo de vida em todos os sentidos, em termos de princípio, valor, posicionamento. Né? E por mais que são jovens, qual que é o desafio? Grande desafio. E por isso a gente abordou esse tema. Encontrar um equilíbrio. Encontrar um equilíbrio nesse mundo, né? Para que eles, quando, por exemplo, algo que a gente precisa como cristão e como jovem, é, por exemplo, tirar um tempo de qualidade de leitura da palavra. Então, é preciso ter um equilíbrio. Eu como forma particular de devocional, de meditação, eu abandono o celular. Não é que a gente não está vindo aqui dizer que a rede social é a culpada de tudo e que é errado, não. A gente está dizendo que está desequilibrado. O que a gente tem notado, que eu tenho notado, é que está desequilibrado. E a gente precisa fazer uma desconexão para buscar uma reconexão. Eu já fiz isso várias vezes, de chegar um momento que a gente olha, e esse mundo, pastor, é um mundo que ele é automático. Quando a gente menos percebe, a gente está entrando para dentro desse mundo. Hoje tem a questão dos cortes, né, dos reels, que isso automatiza o cérebro de uma tal forma que o nosso cérebro acostuma a ver coisas curtas e rápidas. Então como é que a gente vai encontrar uma conexão profunda se a gente não depositar tempo, não investir tempo, né, em parar? Porque eu tenho para mim, né, e algo que na minha caminhada eu sempre vejo e aprendi muito isso, é que Deus não fala com ninguém correndo. Deus não fala com ninguém com pressa. Se nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a gente tem que ter a noção que é preciso parar. É preciso parar, é preciso se desconectar do que nos apressa, do que nos acelera, para que com calma, com tempo, nós possamos encontrar a voz de Deus. E aí sim, encontrar essa conexão mais profunda, né? Experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, que legal. Então, feliz aniversário, um pouquinho atrasado, mas que tenham longa vida lá. Amém. Mas vamos sair aqui desse papo e eu quero te perguntar uma coisa. Tem filhos, né, Thales? Não tenho, pastor. Não tem filhos ainda? Ainda não. Ah, tá. Porque eu ia te perguntar se tu já tinha comprado os ovinhos de chocolate para eles. Pois é. Tem os jovens, né? E pra ti, tu já comprou? Não comprei ainda. É pecado? Não é pecado. Não é pecado. Olha, gente, não é pecado comer chocolate. O que é pecado, então? O pecado é a substituição. Ah, então vamos falar sobre isso? Vamos. Então, o que é Páscoa? Vamos falar sobre um pouquinho assim, ó. A gente está nesse... Eu sempre digo, se tem uma data... São duas datas importantes para o cristianismo. A primeira data é o nascimento de Jesus. Exatamente. Porque ali é a vontade de Deus encarnada para transformar a nossa... nosso planeta, né? Jesus veio assim como alguém representando o divino, para que pudesse nos ensinar a viver da maneira como Deus quer que a gente viva. E essa é a primeira data mais importante, nascimento de Jesus. A segunda data mais importante do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus, que é o que nós vamos comemorar nesse final de semana. Só que muitas vezes, Pastor Thales, as pessoas elas marcam o feriado para viajar, descansar. Então, é pecado? Não vejo que seja pecado também. Mas aí voltamos àquela palavra que tu falou um pouquinho atrás aí com os jovens. Equilíbrio. Exatamente. Tudo é uma questão de equilíbrio. Na vida, tudo... também não é pecado viajar. Né? Não é pecado. Também... o equilíbrio ele é tão importante na vida que tem muitas pessoas que só lembram da morte e da ressurreição de Jesus nessa data. Que resolvem pagar suas penitências ali, né, que
que jejuam nessa época, verdade. né? E nós, como cristãos, a Páscoa, ela precisa ser um momento de confirmação do que a gente já vive. Se nós vivermos, a gente entende como cristão que a Páscoa ela é todos os dias, né? Cristo, para nós, a obra da cruz, ela precisa ser viva em nossas vidas diariamente. Todos os dias ela precisa ser lembrada. Tanto a cruz quanto o túmulo vazio, né? Tanto a sexta-feira à noite quanto o domingo de manhã. E o que a maioria das pessoas fazem? Muito por influência da mídia, influência da sociedade, as pessoas substituem. As pessoas colocam o coelho, colocam os ovos de chocolate, né? Colocam as viagens no lugar do verdadeiro sentido da Páscoa. Reiterando, né? Não é pecado. Chocolate não é pecado. Viajar, mas se nós fizermos tudo isso, entendendo qual é o verdadeiro sentido, porque Jesus é o verdadeiro sentido para tudo, para todos os dias, em todos os momentos. Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Então, quando nós, como cristãos, chegamos num final de semana como esse, de Páscoa, nós viemos celebrar algo que a gente vive, né? Algo que a gente já vive. Então, Páscoa, o sentido literal de Páscoa é passagem, é libertação, né? Quando eu penso em Páscoa, eu penso em liberdade. A gente ouve, né, aprende muito aqui no MBCV, que tudo que nós não dominamos, de alguma forma, em algum momento, acaba nos dominando. Então, as celebrações é algo que pode nos dominar. Os costumes seculares, né, eles podem nos dominar. Então, se nós encontrarmos o equilíbrio de entender que não é pecado, mas que Cristo tem o lugar mais alto, o trono, está sentado no trono das nossas vidas, é tranquilo. Aí é nesses tempos que a gente mede quem está no teu coração, quem está, né? No trono do teu coração. Eu me lembro, eu acho que tem muita tradição, né, pastor? Muitas tradições. Eu me lembro quando eu era pequena, em Sexta-feira Santa, nem pensar comer carne. Era assim, ó, era pecado, era um sacrilégio comer carne, né? Minha mãe não permitia, só peixe, né? E uma das coisas que ela fazia também era que se a gente aprontasse, a gente não era de muito apanhar, né? Mas se a gente aprontasse durante aquela semana, ela dizia: tu vai ver, eu vou te pegar no sábado de aleluia. No sábado de aleluia tu vai ver, né? Então, assim, é muita crença, muitos rituais que foram agregados a essa data, quando, na verdade, né, o principal aqui, o pastor Tales já falou, é ter Jesus como Senhor. Eu acho que essa é a palavra, assim, ó. Nós vamos celebrar aquilo que a gente já vive. Nós vamos celebrar aquilo que nós acreditamos. Nós vamos celebrar aquilo que é a nossa razão de vida, nosso sentido de existência, né? Então é muito legal a gente poder ter esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas vão para a igreja e acham que nada pode, que tudo é proibido, porque vem de uma cultura podativa, né? E a gente está falando aqui, gente, pode comer chocolate, só não, senão tudo que é demais exagera, né? Tudo que é demais é perigoso, então não exagera, né? Pode comer chocolate, sim, pode fazer sua viagem, sim, mas priorize o sentido da Páscoa, que é Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador redentivo. Nós fomos a nossa redenção veio a partir da ressurreição de Jesus. E acontece isso, claro, também é uma questão de... Nós não sabemos se exatamente é essa data, mas nós fazemos simbolicamente, como o domingo, como o dia principal, como o dia do Senhor, né, Thales? O senhor estava falando na questão de quando era criança, né? Eu tinha medo da Páscoa. Eu tinha medo por causa disso também. Por causa do sábado de aleluia? Do sábado de aleluia, e porque nada podia fazer.
e era a religiosidade, né? Uhum. As pessoas colocaram um peso tão grande, e o significado da Páscoa não é isso, né? O significado da Páscoa é liberdade, é libertação, é alegria. Nós precisamos celebrar a Páscoa. A Páscoa para nós é vida, né? É uma nova vida. E eu tinha medo. A gente, na época da Páscoa, quando criança, eu tinha medo de falar. Eu cuidava as palavras que eu ia falar. A minha mãe redobrava a intensidade da cobrança, porque era Páscoa. Então, Páscoa e toda a época de Páscoa, quando se aproximava, a gente já começava a ficar meio temeroso, meio preocupado. Vai chegar Páscoa e agora? Como é que eu tô? O que eu vou fazer, né? É um bom temor, eu acho, da tua mãe. Eles tinham, é um bom costume, mas ingênuo. Exatamente. É. É a forma com que as pessoas são ensinadas. E aí é o papel da igreja, né? Aí é o papel da igreja como luz no mundo, trazer essa clareza, né? Sobre o que é a Páscoa, né? Como é que um pai falaria, então? Como é que se poderia dar os ovinhos de Páscoa para as crianças e não ferir o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu acho que a primeira coisa é não enfeitar, né? Não enfeitar no sentido de... Hoje eu vejo muitas famílias, né? Que eles fazem aquela questão das crianças encontrarem os ovos, todo um caminho, toda uma decoração, e mostrando e trazendo ênfase para o coelho e para o presente, né? Como a gente disse, não é errado, não é pecado, pode dar sim para a criança, só que é preciso que quando, pelo menos é a minha percepção, que quando for entregar esse presente, explicar para a criança, né? Explicar, olha, isso aqui é uma lembrança, é um presente, é um simples chocolate, mas o verdadeiro sentido é esse. Jesus veio ao mundo e no seu tempo ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e nesse final de semana a gente relembra isso. Enfatizar. Enfatizar. Porque a criança, ela vai memorizar isso, vai ficar na... Por mais que ela goste muito do chocolate, assim como todos nós. Exatamente. Mas a fala do pai, da mãe, a maneira como é feito esse presente, ela muda muito, né? Muito. Tudo isso é muito claro para nós, né? Eu gosto muito da área de ensino, gosto muito de ler, do estudo, porque do estudo vem a instrução, né? E tudo é uma questão de instrução. Se a Bíblia deixa claro isso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for adulta, né, ela não vai se esquecer desse caminho. Então cabe aos pais a instrução. Como a nós líderes, né, e pastores, cabe a nós a clareza no ensino, de trazer essa conversa. Eu acho que essa conversa ela precisa deixar de virar tabu. E também eu penso que muitas pessoas, ou por a gente achar que as pessoas sabem, né, por causa da informação, por causa da mídia, enfim, a gente deixa de falar. E o óbvio também, ele precisa ser relembrado, ele precisa ser dito. Então a gente precisa sim, né, falar o que é o sentido. A gente precisa falar quem é a pessoa principal, quem está sendo lembrado. Porque senão o coelho fica maior do que Jesus. E aí a gente volta a falar de tronos, né? A gente volta a falar do que está dentro, do que está entronizado. E nessa época, como em qualquer época de comemoração, muitos tronos ficam evidentes. Quem está sentado nesse trono. Então, tudo é uma questão de instrução. Se a gente instruir, e essa é uma época boa. Na verdade, é uma oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade para que nós, como igreja, como cristãos, né, que a gente deixe claro a nossa posição, o que representa o que a gente vive. É isso aí. Esses dias eu estava num mercado e vi um ovo grande assim, Thales, ó, R$950. Aí eu pensei, né, não, a melhor época de comprar ovo, gente, não é essa semana, tá? Deixa para semana que vem, deixa passar a Páscoa,
que daí você vai comprar com um preço pelo menos um pouco melhor. Exatamente, até uma forma porque as crianças elas querem nesse final de semana. Exatamente. Todo mundo ganha nesse final de semana, né? É. Aí vem a frase a clássica frase da mãe, né? Que nós não somos todo mundo. Nós E não a somos igreja todo não mundo. é todo mundo, É, né? é. E também tem essa questão da exploração, né? A Exato. mídia entrou forte sobre isso, explorando as pessoas desavisadas, né? Mas é isso aí, gente, ó. Está aí, falamos sobre os jovens, falamos sobre a Páscoa, de uma forma diferente, né? Porque normalmente a gente traz uma pessoa aqui só para falar da Páscoa. Não, mas a gente está dando a relevância que a Páscoa necessita, mas sabendo que Páscoa é vida. Páscoa é passagem, libertação, assim como já disse o pastor Thales, e nós te agradecemos. Te agradecemos por estar com a gente durante essa quinta-feira, né? Que alguns dizem que é santa, né? Essa quinta-feira santa. E que nós possamos dar o verdadeiro sentido para tudo, não só para a Páscoa, para tudo na nossa vida. Pastor, quer deixar mais algum recado? Todos os sábados a gente está lá em Sapiranga, no bairro Centenário, né? Reunido com uma galera que tem crescido a cada mês que passa, né? A gente tem investido em deixar eles, já que estamos falando sobre jovens, dar um recado para os jovens. A minha meta pessoal assim é ser um facilitador de um encontro entre eles e Jesus. Porque a partir do momento que os jovens se encontrarem com Cristo, e essa, pastora, é a melhor fase para isso acontecer. Eu tive meu encontro com Cristo com 17 anos. Poderia ser um pouquinho antes, mas tudo bem. Eu sei que eu me livrei de muitas coisas e o meu propósito começou a ficar claro desde então. Então, eu queria convidar você, jovem, também adulto, né? Que qual é a rua lá? Dá direitinho o endereço. É Rua Duque de Caxias, o número da rua. Então, o nome da rua. Então, todos os sábados a gente está ali, uma galera bem esperta, né? O pessoal bem animado. Tem o Bar Gospel também depois. Como eu disse, a gente está crescendo, a gente está todos buscando uma evolução contínua, né? Se aproximando de Cristo. A partir do momento que a gente estiver próximo de Cristo, próximo da palavra, nós estamos encontrando um caminho, né? Então venham todos, são todos muito bem-vindos e foi um grande prazer estar aqui. Obrigadão, muito obrigado. Gente, então uma feliz passagem, uma feliz ressurreição, uma feliz libertação, uma feliz Páscoa. Deus abençoe.